Olá, amigo, amiga, este é o Café com Bíblia, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos vocês que estão assistindo o programa aqui pela Orion TV, você que está no Facebook, você que está também no nosso site, o nosso site está funcionando muito bem, você pode enviar aí o link para os seus amigos. E hoje o nosso tema é a obra missionária. Você quer ser um missionário? Você já pensou em ser um missionário? Nós estamos aqui com o Lucas Cabal Ferreira, é diretor de jovens com uma missão, uma organização missionária mais conhecida como Jocum, está em 140 países, no Brasil há mais de 50 anos, e atualmente o Lucas trabalha como produtor de cinema cristão e também é coordenador da Conexão Brasil-Turquia, um projeto que atende refugiados sírios e de outros países que chegam na Turquia em busca de ajuda. A obra missionária, temos muitas áreas na obra missionária, temos missões urbanas, missões rurais, missões transculturais, são muitos momentos da obra missionária que nós vamos falar hoje, vamos aproveitar o máximo aqui do nosso convidado e também está conosco também o pastor Manuel aqui de Tietê, ele que viabilizou a vinda do Lucas aqui. O Lucas vai dar um curso sobre evangelismo criativo, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Muito bem, Lucas, muito obrigado. Seu microfone, por favor. De nada, eu que agradeço o convite aí feito por vocês para a gente estar compartilhando um pouco mais daquilo que está acontecendo lá na Turquia, entre os refugiados, né, assim, em outras áreas aí de missões. Um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Muito bem, pastor Manuel, bom dia. Pastor Manuel já é conhecido aqui das pessoas, né? Então seja muito bem-vindo, pastor Manuel. Muito obrigado, pastor Rony. Muito bom dia, nossos telespectadores, que Deus abençoe todos vocês e vamos aprender, né? Vamos aprender, deixar que o Espírito Santo queime o nosso coração aí para a gente fazer missão. Que Deus abençoe o programa. Muito bem, Lucas, vamos falar um pouquinho primeiro sobre você, sobre a sua vida, né? Sobre como é que você chegou nessa questão da obra missionária. Às vezes começa muito cedo, né? Então vamos falar um pouquinho aí sobre a sua vida, quantos anos você foi para a igreja, se é filho de crente, se é crentinho, como é que é essa história aí? Vamos entender um pouco. Eu brinco com as outras pessoas que eu falo que eu nasci num berço cristão, mas era só o berço, né? Não era eu assim em si. Mas eu fui crescendo na igreja, meus pais sempre foram crentes, né? Mas eu nunca tive um desejo assim por envolver com missões e nem com as coisas da igreja em si, quanto mais em missões, né? Que é algo que está um pouco além da nossa realidade. E aí eu fui crescendo e o que acontece, eu lembro que por volta da minha adolescência, da minha juventude, eu estava numa fase da minha vida da qual eu não queria me envolver muito com as coisas de Deus, né? Assim, não tinha nenhum interesse assim muito prático. Eu lembro que era uma das últimas pessoas a chegar no culto, a primeira a ir embora. Eu não gostaria de ter envolvimento, nada. Eu ficava pensando, eu falava, nossa, se os jovens aqui da igreja virem e querem conversar comigo, eu não tenho interesse nenhum. Tal. A minha ideia não é se envolver com nada de Deus, não. Eu só vim aqui bater o ponto, né, tal, e ir embora. E aí, fazer o que tem que fazer e ir embora. Isso, fazer aquilo que tem que fazer e ir embora. Aí foi por volta dos meus 21 anos, da qual eu conheci hoje a minha esposa, chamada Josi. Ela já vinha de uma pegada missionária, ela já vinha de um curso de missões. E em 8 meses nós namoramos, nos casamos. E aí eu lembro que ela começou a orar por mim, para que Deus gerasse no meu coração um coração missionário. E aí foi apenas 6 meses de oração, Deus mudou o meu coração. E quem conversa comigo hoje, quem vê aquilo que nós estamos falando, quem vê aquilo que nós estamos fazendo, pensa, nossa, esse rapaz ele deve ser apaixonado por missões há muito tempo. E na verdade foi depois do casamento, né? Então isso já fica de uma lição para você que está assistindo,
que missões não é algo forçado, não é algo imposto, mas é Deus que vai brotar no coração da sua esposa, do seu marido, um desejo missionário. Se você tem um desejo missionário, é da parte dele, de Deus, gerar no coração, né, do seu cônjuge isso. E a minha vida, assim, eu me comparo muito a parábola que certa vez Jesus disse, que certa vez um pai chamou os 2 filhos a trabalhar, e o primeiro falou que ia e não foi, e o segundo falou que não ia, mas a Bíblia fala assim, mas reconsiderando foi. Eu me comparo muito a esse segundo filho. Eu falei que não ia, mas reconsiderando eu fui. Quanto tempo faz o casamento? Vai fazer 10 anos agora em dezembro e 9 anos de missões. 10 anos, assim, 9 anos e uns quebrados aí de missões. Mas aí você foi estudar também alguma coisa de missões? Isso. Ler, fazer curso? Isso. Aí nós fomos para São Paulo fazer um seminário de missões. Hoje você mora em Campinas. Isso. Sempre morou em Campinas. Isso. Certo. Aí nós fomos para São Paulo fazer um seminário de missões pela Jocum. Nós fizemos esse missionário e esse seminário, né, chamado ETED, Escola de Treinamento e Discipulado. Ele tem uma parte teórica e uma parte prática. E a minha parte prática foi em Campinas. E aí eu já acabei, na verdade eu morava em Itatiba, uma cidade que fica a 20 minutos de Campinas. E aí no meu prático, eu e minha esposa decidimos, falou, não, é isso mesmo que a gente quer, vamos dar o pontapé inicial em missões por aqui, pela cidade mesmo. Aí com pouco tempo de obreiro, depois se passou um tempo, nos foi dada a oportunidade de liderar a base, né, Jovens com a Missão Campinas, eu jogo com Campinas, e aí nós começamos a liderar a base, começamos alguns trabalhos, e o trabalho da Turquia que a gente vai falar logo mais é um desses trabalhos que a gente começou. E estamos plenos naquilo que estamos fazendo, assim, me sinto a pessoa mais feliz do mundo hoje. A obra missionária, muitas e muitas igrejas têm muitas dúvidas sobre a obra missionária. Eu ouço falar muitos absurdos, né, sobre a obra missionária, principalmente a obra missionária transcultural, né? A obra missionária transcultural, a gente que está inserido numa zona urbana, eu sou totalmente urbano, fui criado no Grande ABC, eu sou urbano, né? Criado em cidade e tudo mais. Mas quando você tem uma experiência transcultural, as coisas vão mudando na sua cabeça e tudo mais, mas tem que começar onde você está. É isso que as pessoas às vezes têm uma ideia errada, né, da obra missionária. Então nós estamos aqui, se você não faz missões, não faz a obra missionária aqui, não vai fazer também lá longe, né? Então a gente tem que estar ligado, né? Então é muito bom, e você começou aqui, né, em Campinas, e está indo para o mundo, né? Então, mas o que é missões para você? O que é missões, a obra missionária? O que significa para você? Certo. Missões, na verdade, antes de eu falar assim aquilo que é, eu gostaria de falar aquilo que não é, né? Porque assim, por muitos anos eu tinha uma mentalidade errônea, e eu creio que essa mentalidade errônea, ela infelizmente acaba atingindo a mentalidade de muitas pessoas, que missões, quem faz missões, vamos dizer, o sujeito missionário, vamos destrinchar esse sujeito missionário, é aquela pessoa que não conseguiu passar no vestibular, né? Se ela não conseguiu, vamos dizer, fazer uma faculdade, que era o sonho dela, ela não conseguiu entrar no mercado de trabalho, ela não conseguiu uma namorada ou um namorado, ela não conseguiu se casar, vamos dizer, ela não conseguiu fazer nada na igreja. Vamos dizer, ela não conseguia mexer com criança, ela não conseguia pregar, ela não tinha habilidades para tocar, não conseguia fazer mais nada ali na igreja. Manda para missões, quem sabe dar alguma coisa. Manda para missões, quem sabe lá dar alguma coisa. Ou aquela pessoa que está dando muito trabalho na igreja, e o pastor fala assim, manda essa pessoa para missões, porque pelo menos lá ela está longe da gente, né? Assim a gente vai receber apenas fotos e vídeos, e é um problema a menos aqui na igreja. Então a gente tem uma mentalidade errônea de missões, missionários é algo da qual se sofre. Então, às vezes a gente tem a mentalidade, o missionário é aquela pessoa que vem de vez em quando na nossa igreja, pede algum recurso e está passando muita necessidade. Então, tipo assim, é aquela pessoa da qual ela está, quando ela está compartilhando o testemunho, o pai olha o filho, cutuca o filho e fala, filho, você tem que estudar para não ser igual ele. Tem que estudar para não cair nessa vida aí que ele está.
Então, assim, sempre que eu falo de missões, as pessoas já batem nas minhas costas e falam, nossa, mas é corajoso demais, né? Porque é muito complicado, é muito difícil, é muita luta. Então parece que não há vitórias, não há um lado belo, não há um lado belo do ser humano, não há um outro lado. Então, missões, para mim, nada mais é do que retribuir o sacrifício que Cristo fez por nós. E eu acho que retribuir com uma maior integridade, com uma maior... no seu nível mais completo. Na verdade, disso que a gente estava falando, dessa pessoa que sofre, na verdade, missões para mim não é pensar menos de si, né? Tipo, não é eu sou um missionário, então eu sou, né, aquela humildade, assim, a falsa humildade, não é isso, mas é pensar menos em si. Então, missões para mim não é pensar menos de si, é pensar menos em si e pensar mais no próximo, né? Pensar o que é que Cristo colocou na minha vida que eu posso servir a outras pessoas. Que dons e talentos que Deus colocou em mim que eu posso colocar a serviço. Na verdade, hoje a gente está passando por um período em que essa questão de servir não existe mais no vocabulário, né? A palavra... A gente tem uma cultura de ser servido, né? Então, agora, por exemplo, nos aviões, começou a ter... cobrar pelo serviço, né? Que tem até cafezinho agora tem que cobrar, mas o pessoal acostumou muito a ser servido ali água, bebida, comida, né? Antigamente vinha até mala de viagem, tudo isso, e o pessoal acostumou a ser servido. E nós temos uma cultura de ser servido, né? Então, servir é uma coisa que está longe do nosso cotidiano, porque na igreja também, nosso programa é um programa voltado a entender um pouco as questões espirituais. Então, quando a gente olha para a igreja, não só uma, mas de modo geral, se o culto não foi bom, já tem gente que vai reclamar, né? Então, uma vez eu me lembro quando eu era adolescente, a pessoa saiu do culto e falou, o culto hoje foi meio chinfrim, né? Foi meio fraquinho, a música estava meio xoxa, né? Então, nós que somos pastores, a gente tem que ouvir. De vez em quando eu assisti um curso que o pastor falou assim, que no final do culto uma irmã veio cumprimentá-lo e falou, pastor, sermãozinho hoje, hein? Sermãozinho fraco, hein? Então é isso, o pessoal está acostumado a ser servido, né? E não a servir. Talvez o pastor Manuel possa também falar sobre isso, sobre essa cultura de ser servido, né? O que o pastor acha? É interessante porque eu sempre disse isso, que eu fui chamado para servir. E eu também entendo que a gente não pode cobrar das pessoas a obrigatoriedade, né? Eu trabalho com o princípio de quando a gente fala de servir, de voluntariedade, que é a questão do nosso missionário aqui, ninguém é obrigado a nada, né? Uhum. E aí você se depara com isso, quando você convoca, faz aquela convocação. Tem aqueles que fazem de bom grado, existem aqueles que se oferecem, que falam assim, pastor, eis-me aqui, estou aqui para te ajudar no que for preciso, mas existem, a maioria, a sua resistência, né? Porque, de fato, é o que você falou, eles estão esperando ser servido. Uhum. Quando você os chama para servir, infelizmente, né? Isso é um pouco triste, mas o importante é a gente mostrar isso com a nossa vida, né? Que eu acho muito bonito aqui no que o Lucas está falando, é exatamente isso, é você doar a sua vida em prol de algo. E quando nós falamos de missões, o senhor falou de ser urbano, né? Nós estamos hoje falando de missões na nossa cidade. Na semana que vem nós fazemos aí o evangelismo global, onde todos vão para a cidade, aqueles que desejaram fazer esse trabalho. E nós vamos falar de Jesus. Isso aí o que é? É servir a comunidade com aquilo que nós temos, que é o famoso ID de Jesus, né? Exatamente. Então, Lucas, vamos falar um pouquinho sobre missões transcultural. Primeiro vamos delimitar, né? Missão transcultural é ir para outra cultura, é ir para sair da sua zona de conforto, né? Sair do seu habitat e ir para um outro lugar. Então fala um pouquinho sobre a sua experiência sobre missões transculturais, como que começou, e vamos tentar ir devagarzinho para ir destrinchando cada etapa. A minha história transcultural, a minha e da minha esposa, né, assim,
ela começou alguns anos atrás, da qual nós temos lá em Campinas uma escola de missões urbanas. Nós temos uma escola de missões urbanas, e certa vez apareceu um pessoal da Jocum do México, né? Que a Jocum hoje existe em muitos países, né? E apareceu o pessoal da Jocum do México e falou assim: não dá para vocês implantarem essa escola de missões urbanas lá no México? Aí eu olhei para minha esposa e falei: uau, né? Será que dá certo isso? Na época eu e minha esposa não falava nada de espanhol e nunca tínhamos saído assim para fora do Brasil, e nós topamos o desafio. E nós fomos lá para o México, um país da qual ele precisa, vamos dizer, de muitos missionários, ele precisa da ajuda de muitos pastores, né? Por exemplo, em várias igrejas na região onde a gente trabalhou, nem escolinha dominical existe isso, né? Então o Brasil, hoje com a estrutura que ele tem, ele pode servir melhor as nações. E nós chegamos lá para implantar, não havia nenhuma escola de missões urbanas lá. E é interessante porque aqui a gente está falando de missões urbanas, missões transculturais, e você vê que as coisas são muito juntas, porque nós estávamos fazendo missões urbanas no México, nós estávamos trabalhando numa cidade lá do México, missões urbanas dentro de missões transculturais. E nós começamos essa escola de missões urbanas, rodamos, né, os 3 meses ministrando curso, levando o pessoal para o evangelismo, para a prática diária. Ao pouco a pouco nós fomos pegando o espanhol. E essa foi o nosso start, a nossa primeira vez em uma outra nação, vivendo em uma outra cultura, comendo uma outra comida, falando uma outra língua, ou pelo menos tentando falar no início. No início era o portunhol. Mais um portunhol. Né? O portunhol. E depois a gente foi pegando a língua, entendendo um pouco melhor a cultura e servindo. 3 meses. 3 meses. Aquele foi o nosso start. Isso que ano foi isso? Foi em 2010. 2010. Vamos tentar pegar aí, então. Você foi fazer um trabalho, quem que pagou essa passagem, os custos da viagem, a sua estadia lá, quem pagou? Eu e a minha esposa, nós corremos atrás de tudo isso e fomos levantando com amigos, assim, aí Deus foi movendo o coração de muitas pessoas para que a gente tivesse. A missão não envia, você tem que levantar o seu sustento. Isso, é. A Jocum, ela tem um princípio que é o sustento baseado em relacionamento. Então a gente brinca que a Jocum, assim, literalmente é o único lugar do mundo onde a gente paga para trabalhar. Né? Assim, hoje a gente tem a base missionária com cerca de 50 e cada um paga o que a gente chama uma mensalidade. Para a gente manter a água, a luz, a alimentação, o aluguel da nossa sede. E aí cada obreiro, ele corre na sua rede de relacionamentos, ele faz brigadeiro e vende água no semáforo, e assim, pouco a pouco, assim, a Jocum no mundo todo. E hoje a maioria das instituições missionárias trabalham nessa maneira. Isso é bom porque já é uma peneira para que ali dentro da Jocum não fique pessoas que sejam, vamos dizer, estou aqui porque eu estou com meu salário, então bacana. Então lá o mercado está em crise, eu vou ficar aqui, né? Bacana, um lugar confortável, eles me dão um salário, eu trabalho. Então, assim, como o próprio Jesus fala, o trabalhador é digno do seu salário. Então, se o camarada não for trabalhador, o salário não vai vir. Então, é a gente mesmo que vai correndo atrás dos recursos aí. Entendi. E Deus que vai provendo. Então, a Jocum, você está em Campinas e você vai para onde que você já foi, além do México? Onde que você vai agora? Vamos falar um pouquinho, então, sobre suas viagens aí para outros lugares. Ótimo. Um país da qual eu e minha esposa, assim, a gente já chegou em outros países, em reuniões, em projetos de curto prazo, mas um país da qual eu e minha esposa temos nos identificado, temos dado a nossa vida é a Turquia. A Turquia apareceu para a gente em 2014, desculpa. Em 2014, nós levamos uma primeira equipe para conhecer o país, para saber se estava precisando de missionários, para saber como que era o evangelho lá, porque uma coisa é a gente... Espera aí um pouquinho, vamos por parte, para a gente entender bem. Levou quem? Quem pode ir? Como é que levou quem? É assim, a gente... Sempre as nossas caravanas missionárias, o que a gente chama de Conexão Brasil-Turquia, e a própria nossa instituição, Jovens com a Missão, né, ela foi fundada por um homem chamado Loren Cunningham, né, assim, há mais de 50 anos atrás, e ele acreditava que missões era algo que estava ao alcance de todos.
né? Missões não estava baseado, né, assim, não é algo, né, assim, para um grupo, para uma raça ou para um grupo que tem um determinado nível de estudo. Missões não é só para os americanos, vamos dizer assim, que era coisa que o brasileiro pensava há muitos anos atrás, né, que era algo só para os americanos, né? Assim, o Brasil é um lugar do povo vir fazer missões, né? Não é um lugar do brasileiro sair para missões, é um lugar de receber missionário. Então a nossa instituição, a nossa visão, nós temos o entendimento que missões é para todos. Então nós sempre fazemos uma arte, fazemos um flyer e colocamos na internet, postamos o custo necessário, que hoje está saindo entre 5 mil e 6 mil reais, a passagem de volta, estadia, alimentação, pacote completo. E aí nós postamos sempre o formulário, e aí em 2014 foi a primeira vez que nós fizemos isso, postamos na internet, postamos o formulário, e aí houve umas 12 pessoas, uns 12 corajosos aí que acreditaram que era possível fazer algo além mar, que era possível fazer algo além da nossa cultura. E aí alguns amigos da nossa rede de relacionamento e outras pessoas de outras partes do Brasil se inscreveram, entraram em contato com a gente, falou: a gente pode ir com vocês nessa conexão Brasil-Turquia. A gente deu uma lida no formulário e falamos: está apto, vamos com a gente. E assim a nossa equipe, formada por umas 12 a 14 pessoas, se não falha a memória, foi o nosso primeiro start naquele país. E aí chegando a logística lá, quem é que faz a logística lá? Eu e minha esposa, nós desenvolvemos um roteiro de acordo com os contatos que nós vamos desenvolvendo. Nessa primeira vez, em 2014, o nosso contato era apenas uma pessoa, né? Então, que é na cidade de Éfeso. A Jocum hoje ela tem uma base lá na cidade de Éfeso. Éfeso, uma cidade de um passado histórico, bíblico, mas hoje se encontra numa situação bem triste. Hoje a população 29.200 pessoas e tem 32 cristãos, né? Então, de 29.200, existe apenas 2 igrejas. A gente ajudou ano passado na reforma da segunda igreja, da implantação da segunda igreja lá em Éfeso. Então, se você que está assistindo quiser ir com a gente, né, para essa viagem, pisar ali também onde Paulo pisou, é uma grande oportunidade. E o nosso contato, a nossa logística era apenas na Jocum Éfeso. E aí foi se passando o tempo, a gente começou a descobrir novos contatos. Então hoje, desde ONGs, né, assim, enormes que estão debaixo da ONU, como a Eurorelief e várias outras ONGs, nos recebe, como o Jocumeiros, né, que a gente é o nome de quem trabalha na Jocum, em Istambul, em Éfeso e Alova, são 3 cidades da qual nós temos trabalhado. E agora temos trabalhado também na Grécia, né, que ele é um pulinho para a Grécia, tem uma ilha com muitos refugiados. Então nosso contato é essas ONGs, esses outros missionários que já moram lá. Então o trabalho é voltado para o refugiado. Isso. Para os curdos também? Isso. Sempre temos trabalhado com o curdo, porque lá na Turquia, como funciona? É como se fosse dividida, vamos dizer, castas, né, como fosse lá na Índia, né, tal, da qual você tem o turco, só que o turco não gosta do árabe, e o árabe está ali em segundo lugar. Existem muitos povos árabes vivendo lá dentro da Turquia. Abaixo dos povos árabes existem os curdos, refugiados e ciganos. Então, assim, os curdos, ciganos e refugiados, eles estão, vamos dizer, lá no último patamar. É todo mundo sem pátria, né? Isso, com certeza. O curdo e o cigano, todo mundo estão lá, mas não fazem parte, não se consideram turcos, né? Não se consideram parte daquela localidade. É um país é um povo sem pátria. São milhões de curdos, né? 3 milhões, 4 milhões, eu não me lembro muito bem. É a maior, vamos dizer, nação do mundo sem local pátria, fixo, assim, sem uma pátria, assim, uma terra. É uma coisa absurda, né? Que tenha milhões de pessoas vivendo sem ter... quando você sai da sua casa por algum motivo, você já fica chateado. Agora você imagina, onde você mora? Eu moro na Turquia, mas lá é sua casa? Não, não é minha casa, né? Eu só estou passando por lá, só durmo lá, mas é horrível, né? Então, com o refugiado, mas que tipo de trabalho, com qual faixa etária vocês trabalham lá? Hoje o nosso trabalho com os refugiados, ele tem se dado no gênero bem emergencial, porque o que acontece? O refugiado, ele não pode trabalhar lá na Turquia. Mas se você for dar uma pesquisada na internet, você vai encontrar algumas fontes que dizem que o refugiado pode trabalhar.
eu não sei qual país, Jordânia, Turquia, os países da qual nós temos ido, eles não podem trabalhar. E se eles forem pegos trabalhando, eles são deportados para os seus países, né? Isso significa uma sentença de morte. Então, um camarada da Síria, ele tem que voltar, o governo forçar ele a voltar para a Síria, o risco dele morrer é muito grande. Então, hoje, infelizmente, não tem como a gente chegar lá e falar assim, não, vamos ensinar você a fazer uma coisa, né, assim, e aí você vai vender, e você vai gerar um recurso e tal. A gente vai estar colocando ele em risco. Então, o nosso trabalho tem se dado bastante no caráter emergencial. Né? Nós temos trabalhado com distribuição de roupa, nós temos trabalhado com distribuição de cesta básica, nós temos trabalhado com distribuição de remédios, brinquedos, itens de material escolar. E aí compra esses itens lá ou leva daqui? O que a gente consegue levar daqui são itens de higiene pessoal para a nossa mala ficar mais leve. Né? Então, geralmente nós levamos escova de dente, né, nós levamos escova de dente, fio dental, levamos também nessa última, levamos shampoo, absorvente, sabonete, isso são coisas que nós temos levado. Nas passadas nós levávamos roupa, só que acontece, nós temos observado que os americanos, eles mandam containers de roupa, né, que os Estados Unidos, assim, eles têm essa questão da generosidade muito acima dos brasileiros. A gente, na verdade, assim, às vezes no Brasil fala mal dos americanos, mas a gente tem que aprender com eles, assim. Porque por mais que eles ainda façam menos, mas o menos deles é muito mais que a gente. Também os Estados Unidos tem uma questão também do consumo, né? Como o consumo é muito elevado, sobra muita coisa e também acaba mandando, né? E aí, distribuição de roupa, cesta básica e mais o quê? E nós temos também uma parte, vamos dizer, evangelística da distribuição de Bíblias. A distribuição de Bíblias tem sido algo que tem nos motivado muito. Mas qual língua? Em turco e em árabe. Essas Bíblias nós compramos lá. No Brasil não se encontra local de produção, né, assim, de Bíblias em turco e em árabe. Né? Também o peso é muito isso, o peso não compensaria. E para vocês terem uma ideia, a líder da Jocum de Éfeso veio a Cristo por causa de uma Bíblia. Hoje ela é a líder da Jocum de Éfeso, leu a Bíblia, teve uma experiência real com Cristo. Tem até uma história bem engraçada dela. Ela procurou uma igreja para que assim a batizasse ela lá em Éfeso, só que na época não havia nenhuma igreja. Foi então, ela encheu a banheira da casa dela de água, ela disse o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu me batizo. Ela se auto-batizou, tamanha era a sede dela de ser batizada. Né? E passado-se um tempo, chegou uma outra igreja lá na cidade, ela foi batizada de novo, a igreja quis batizar de novo, ela foi batizada 2 vezes. E foi através da Bíblia. Ela olha pra gente e ela fala assim, continue esse trabalho de distribuição da Bíblia, continue, porque isso é importante, porque foi assim que eu conheci a Cristo, porque a Turquia hoje é um país 99,8% islâmico. É o número de cristãos bem baixo. Quanto tempo é a viagem que vocês fazem? Essas viagens duram em cerca de 15 dias. 15 dias. 15 dias. A nossa ideia é aumentar um pouco mais, só que o fluxo de férias das pessoas hoje não permitem. Então, os voluntários que vão com a gente, às vezes voltam no domingo, na segunda já está trabalhando, às vezes não consegue pegar os 30 dias de férias. Então, assim, a nossa viagem... Às vezes tem também criança, e aí não tem com quem deixar, tem que pegar tempo de escola, né? Tem tudo isso. Eu também faço viagens, pastor não, né? Lucas, missionário Lucas. Você é tratado como pastor, não? Algumas pessoas nos chamam de pastor porque a gente desenvolve o trabalho de pastoreado dentro da base missionária, da qual são cerca de 50 jovens. Então, naturalmente, a gente desenvolve. Eu não sou pastor da minha igreja, mas naturalmente, né? Então, tem gente que chama pastor, missionário, Vou chamar de Lucas, então. Ótimo. Então, Lucas, eu também faço viagens missionárias, para Moçambique. Né? Já fui 4 vezes, também vou agora em 30 de junho também. E uma das coisas que as pessoas não entendem, falam assim, você vai gastar tanto dinheiro. A nossa última viagem, com 11 pessoas, custou R$110 mil de investimento, né, que foi feito na passagens, tudo aquilo que foi gasto, né, e investimento lá também. Então a pessoa pensa que num tempo curto, nós passamos 14 dias da última vez, acha que não tem resultado durante 14 dias, e é o contrário, né? A gente vê muitas coisas. Então, o que você consegue entender
de resultados, de efetivamente feito em pouco tempo? Uma viagem de tiro curto, essa coisa rápida. Algo bem interessante que vem acontecendo nessas nossas viagens é que nós temos pessoas, agora, um exemplo, em setembro, 12 a 27 de setembro, a gente vai estar levando a 7ª equipe. E tem várias pessoas que estão indo com a gente, né, pela 3ª vez, 4ª vez. Por exemplo, tem uma carioca que ela vai com a gente pela 5ª vez consecutiva. Então essas viagens de missionário têm gerado obreiros a longo prazo. Porque eu e minha esposa, ano que vem, em janeiro, a gente vai estar indo para ficar lá. A gente vai estar indo para abrir uma casa de apoio aos órfãos. E essas pessoas que têm ido conosco nessas viagens de curto prazo já têm programado as suas vidas para ir morar com a gente, para ir doar a sua vida para aquele país. Então são essas viagens a curto prazo que geram obreiros a longo prazo. Porque uma coisa é muito interessante a gente analisar, pastor. Se eu te perguntar aqui, o senhor vai conseguir puxar na memória. Por exemplo, o senhor está lá na igreja, aí o senhor fala assim: alguém tem algum pedido de oração? E geralmente quais são os tipos de pedido de oração? São esses ou não são? Ô pastor, tem como orar pela minha tia, ela está com a gripe? Tem como orar pelo meu cunhado, a unha do pé dele está encravada? Tem como orar pelo meu sobrinho, né, que ele está procurando um novo emprego? Então, os nossos pedidos de orações, eles só atingem aquilo que está à nossa volta. Né, assim, baseado naquela famosa frase, né, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Então, raramente, dificilmente, quando o senhor fala, ou alguém fala assim, né, você que está nos assistindo fala assim: alguém tem um pedido de oração? A pessoa não fala: tem como orar pelaquela família de refugiado? Porque você não conhece, você não experimentou aquela realidade, você não conheceu de perto. Então é nessas viagens de curto prazo que você vai gerar pessoas com visão a longo prazo. Eu costumo falar que quando eu cresci na igreja, né? Fui para a igreja com 1 ano de idade, minha mãe se converteu quando eu tinha 1 ano de idade. Eu costumo falar que depois da primeira viagem, eu não consigo mais querer só ver fotos dos outros. Porque agora eu tenho as minhas fotos, as minhas memórias. Eu falei outro dia, alguém achou ruim, mas eu tenho os meus cheiros, né? Eu tenho as minhas sensações de calor, né? Porque eu peguei 45, 46, né? Então, tinha um lugar lá que é Tete, que fica mais no norte de Moçambique. Eu só passei por lá, mas quando eu desci do avião, parecia que a minha pele ia sair de tão quente. Ali falam que chega a 60, 50 e pouco, 60. Aquele dia devia estar uns 50, porque parecia que ia queimar a pele. Então, a experiência de estar lá, de ver, de vivenciar, de cheirar, de fazer a sua foto, o seu filme, de ver a realidade, de sentir, de abraçar, de tocar a mão das pessoas, é isso que as pessoas não conseguem compreender se não for lá ver. Se você não for lá, então tem coisas que eu faço, eu não sei se você vai me entender, talvez você consiga me entender. Às vezes eu vou tirar uma foto, eu falo: não vou tirar essa foto. É minha, essa foto é minha. Não vou tirar porque ninguém vai ver o que eu estou vendo, é só eu que vou ver. Então, essa dificuldade das pessoas entenderem que o fato de você estar lá, você pode até mandar, o americano vai mandar roupa, vai mandar o container, outros vão mandar o dinheiro, é importante. Mas o fato de estar lá, de pegar na mão de uma pessoa, de abraçar o missionário que está lá sozinho, sem falar português puro e tal, é outra realidade muito diferente, né? Mas como é que está essa questão da perseguição lá na Turquia, por ser um trabalho cristão? Qual que é o risco na divulgação do material, distribuição de Bíblia num país 98% islâmico? Como é que é essa situação? A gente hoje corre, na verdade, assim, alguns riscos na Turquia, mas esses riscos, comparado ao Iraque, Síria, Afeganistão, Irã, esses riscos são bem menores, porque hoje a Turquia é um dos países mais abertos, assim, vamos dizer assim, a novos relacionamentos com outras culturas. Vamos dizer, um turco, quando ele te vê, ele quer praticar o inglês e tal. Então, vamos dizer assim, no país você tem um clima bem amistoso, um clima bem próximo ao do brasileiro.
Só que lá existem algumas leis, por exemplo, assim, e uma dessas leis, ela diz que não pode ser distribuído Bíblias, nem em outras línguas. Né? Então, assim, na verdade, Bíblias em outras línguas. Na verdade, não pode distribuir literatura religiosa sem autorização. Então, é isso que a gente faz, acaba sendo um crime. E como que a gente faz? A gente não entrega essas Bíblias assim para as pessoas, né, em mãos. Nós colocamos essas Bíblias, por exemplo, na praça, nós colocamos essa Bíblia ali no banco da praça, no orelhão, e quando o islâmico ele vê aquilo, ele entende que aquilo ali não é o Corão, mas ele entende que ali contém a palavra de Deus, e que por conter a palavra de Deus, é um objeto sagrado. Então esse objeto sagrado não pode ficar ali na rua, ele deve ser levado para casa. E é nesse levar esse objeto sagrado, que no caso é a Bíblia, para casa, que a gente tem história de muitas conversões. Então hoje a Turquia, na verdade, ela não tem, vamos dizer assim, uma perseguição policial. Vamos dizer assim, uma perseguição às famílias que são cristãs, mas ela é uma perseguição familiar. Então uma pessoa que ela conhece a Cristo, logo a família rejeita. Mas para isso a gente tem ótimas instruções dos missionários que estão a longo prazo. A gente nunca oferece... Vamos dizer, se a gente está numa família, né, a gente não oferece Jesus a uma pessoa. Os missionários que estão lá, na verdade, eles ganham a confiança da família toda para oferecer Cristo para a família toda. Né? Porque você oferece Cristo para a família toda, você não tem um racha naquela, você não tem um racha naquela família. Então, vamos dizer, essa perseguição na verdade, é um preconceito mais familiar com aquele islâmico que conhece a Cristo. Obrigado, Lucas. Vamos falar um pouquinho então aqui com os nossos amigos internautas, você que está aí assistindo pela internet. Olha, Adriana Oliveira lá de Buri, de Cerquilho, tô com Buri na cabeça. Juliano trabalha aqui agora na Juliano Skin Cariola. Alô, Juliano, obrigado por estar assistindo aqui o programa. Vamos ver mais aqui, olha. A Ana Paula, minha esposa, Fátima Caldas, lá de Itanhaém, Daniela, Roberto, Ana Maria, Marlon Santos, Luiz Vaz, muito obrigado pela audiência. Olha, você pode mandar aí as suas perguntas também pelo WhatsApp 99621 3661, 99621 3661. Vamos ver se tem perguntas aqui no WhatsApp. Se tiver perguntas, você pode mandar, não chegou ainda, mas estamos aqui. Eu agradeço muito a sua audiência, obrigado porque você está ouvindo aqui, assistindo o nosso programa sobre a obra missionária e também num país fechado. Não é tão fechado, porque brasileiro entra em muitos lugares, né? Graças a Deus por isso. Mas a obra missionária é transcultural, é muito discriminada também. Discriminação, Lucas, que começa aqui dentro, né? Primeiro que eu já vi alguns cristãos falarem que todo Islã é do demônio, tem que ir para o inferno, tem que queimar, e é tudo terrorista. Né? Isso não é assim, né? A gente não pode tratar o ser humano dessa forma, né? E vamos falar um pouquinho sobre as caravanas, né? Quantas pessoas vão normalmente? Que tipo de profissional você gostaria de levar? Quem é que pode fazer parte da próxima equipe? Quando vai ser a próxima equipe? É o seguinte, nas nossas caravanas nós temos levado diversas profissões. Por exemplo, nessa próxima caravana vai estar indo com a gente alguns dentistas, vai estar indo pessoas de diversas áreas, diversos tipos de profissionais. Então, tudo aquilo que está relacionado sempre à área da saúde é muito bem-vindo. Mas se você não é da área da saúde, você pode vir com a gente. Eu sempre brinco nas igrejas, eu falo assim, deixa eu ver se vocês estão aptos a fazer parte dessa viagem. Aí eu falo, quantos aqui falam inglês? Um ou outro ergue a mão. Quantos aqui falam árabe? Aí ninguém ergue a mão. Quantos aqui falam urdu? Né? Ninguém ergue a mão. Aí eu falo, pessoal, fica tranquilo, não são essas perguntas que geralmente eu faço para saber se você está apto. Mas as perguntas reais para saber se você está apto, e eu faço ela nas igrejas e retransmito aqui no programa.
Né? Você que está nos assistindo, você sabe separar a roupa PMG, masculino e feminino? Sabe sim ou não? Você sabe organizar uma fila lá no campo de refugiados? Né? Na hora da refeição você consegue organizar uma fila? Você consegue dar uma garrafa de água para um refugiado? Né? Você consegue distribuir uma cesta básica? Né? Você consegue fazer diversos outros trabalhos nesse gênero? Então, se a sua palavra é sim, você está muito apto a participar dessa viagem. Na verdade, o que a gente vive nessa viagem é Mateus 25 e 31. Porque tive fome e me desse comer, tive sede e me desse beber, era nu e me vestisse, forasteiro e me acolhesse, estava enfermo e fosse me ver, preso e visitasse. Então esse tem sido o perfil do nosso tipo de trabalho da qual nós temos desenvolvido. Então todos são bem-vindos, idades acima dos 18 anos, você é muito bem-vindo. Né? Se você tiver uns 16, 17, tiver com o seu coração queimando por Jesus, né, só pegar uma autorização, né, reconhecida em cartório pelos seus pais, você pode ir com a gente, vai ser um prazer ter você na nossa equipe. Então pessoas até os 110, 120 anos é muito bem-vindo em nossa equipe. E quando vai ser a viagem, você não falou? Eu esqueci, vai ser de 12 a 27 de setembro. 12 a 27 12 a 27. A gente tem só mais algumas vagas. Qual é o nessa custo? Equipe. O custo está saindo entre 5 mil e 6 mil reais. Esse custo é muito barato se você comparar algumas caravanas para Israel, que sempre fica, né, assim, na faixa dos 10 mil reais para cima. Então você vai estar pagando metade ali do que... E vai conhecer também outro país, né? E vai conhecer outro país. Está entrando mais gente aqui na nossa live. Entrou uma amiga de muita longa data, Adriane Leque, lá de Mauá. Alô, Adriana, um abraço aí para o Daniel. Homem sério, muito bom. Vai mandando então a sua pergunta. Está entrando alguém aqui também no WhatsApp. É o Flávio Trindade. Vocês são da Jocum? Ô, Flávio, eu não sou da Jocum, eu sou da Primeira Igreja Batista de Serquilho. Eu faço viagens para Moçambique, filiado à Convenção Batista Brasileira, da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. O Lucas, ele é missionário da Jocum, tá certo? Então, respondido aí a sua pergunta pelo WhatsApp. Então você pode mandar ainda, temos alguns minutos até o Eduardo cortar o nosso sinal aqui, a gente ainda tem tempo de fazer algumas perguntas aqui para o Lucas. Obrigado para você que está aí, compartilhe essa live aí, olha, Ana Paula, Fernando, a Fátima, Adriana, Daniela, o Roberto, Ana Maria, o Marlon Santos, o Luiz Vaz. Pastor Manuel, o que está acontecendo aqui na cidade? O que vai acontecer? Vamos continuar daqui a pouco com o Lucas nas missões transculturais, mas vamos aproveitar e ver o que está acontecendo, o que vai acontecer aqui na cidade, na área missionária. Logo mais à tarde nós teremos um treinamento na escola Plínio Rodrigues de Moraes, nossa escola estadual da cidade de Tietê, aonde o missionário Lucas vai ali nos ensinar justamente esse evangelismo, chamado de evangelismo criativo, aonde você vai poder aprender uma forma criativa de evangelizar, porque às vezes quando nós falamos de evangelismo, tem pessoas que falam assim, o senhor é pastor de igreja, né? Pastor, eu não sei. Pastor, eu queria. Pastor, tem hora que eu vou falar e eu travo, eu não consigo. E aí o Lucas, da sua experiência, ele vai nos passar um pouco. Você, às vezes, evangelizar usando uma folha de papel, usando uma pulseira. De repente, você está na rua, o Espírito Santo vem e te impele aí a falar para alguma pessoa. Você vai usar uma pulseira, uma caneta, enfim. O Lucas vai nos ensinar. Isso chama-se evangelismo criativo, para que então você consiga a levar Jesus para as pessoas, né? E no próximo sábado, no dia 27, pela manhã, então nós vamos fazer isso. Nós unimos aí algumas denominações, aproximadamente entre 20 e 25 esse ano, denominações, e nós vamos nos unir e todos vamos para as ruas exatamente para a gente poder fazer essa missões urbanas, né? A gente sabe que não só fora do país, mas às vezes do nosso lado, né, Lucas? Às vezes do nosso lado tem pessoas que estão necessitando de uma palavra amiga, de uma palavra que preencha ali talvez um vazio do seu ser,
e nós sabemos que só Jesus pode fazer isso. Então nós temos esses dois trabalhos, pastor Rony. Sábado agora, nós vamos aprender com o Lucas, e no próximo sábado nós vamos para as ruas para então levar Jesus para quem precisa. Obrigado, pastor Manuel. Lucas, vamos continuar aqui então. Uma das coisas que é difícil das pessoas entenderem, né? Então, a gente assiste aí na televisão, na internet, que o nosso país tem muitas mazelas, né? Temos muitas mazelas, temos rincões aí que passam por muitas dificuldades. O nosso sertão, aqui do nosso lado mesmo tem pessoas. A gente constantemente, aqui em Serquilho, que é tido uma cidade de classe média, constantemente a gente distribui cestas básicas e tal. Tem necessidade no nosso país. Então, rapidamente, por que ir tão longe? Porque o nível de pobreza dos refugiados e a assistência que eles têm comparado ao Brasil, os pobres do Brasil eles têm um luxo. Porque nos refugiados na Turquia eles não têm assistente social, não tem vara da infância e da juventude, não tem conselho tutelar. Então, eu e minha esposa, nós presenciamos, nós vimos crianças órfãos nas ruas, um irmão de 9 cuidando de 6, o de 6 cuidando de 3, jogado nas ruas sob o frio de -1, -2, dormindo em papelão. Né? Assim, então, o nível de assistência que hoje eles têm, né? O nível de igrejas, na verdade, o número de igrejas que são inexistentes, não, muito baixo, não tem conseguido dar conta do fluxo de refugiados que tem saído da Síria para a Turquia. Então hoje eles estão precisando de muita ajuda. Nós estamos falando de quantos refugiados? São cerca de 2 milhões na 2 Turquia. milhões. São duas vezes a cidade de Campinas. Né? Assim, Campinas tem 1 milhão de habitantes, então são 2 Campinas assim, de então, refugiados. imagina 2 milhões de pessoas vivendo em condição subhumana, sem saneamento básico, sem estrutura mínima, né? Então... Isso, acaba sendo bem isso. E eu lembro que certa vez a pessoa falou assim para mim: Lucas, por que você vai para outros países sendo que aqui no Brasil tem pessoas para ajudar? Eu pensei e a resposta foi o seguinte: eu falei, porque lá em João 3,16 não está escrito, porque Deus amou apenas a minha cidade e deu o seu único filho para que apenas a minha cidade, aqueles da minha cidade que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus amou o mundo. Então, aquilo que eu falei no começo, eu falo muito isso. Depois que eu voltei de Moçambique a primeira vez, desde 2010, eu comecei a fazer palestras em escolas, igrejas, né? E vou fazendo isso, e muita gente pergunta isso, né? E eu costumo falar, olha, o dinheiro que eu levo no bolso, $100, eu conheci várias pessoas que ganham 30, 40 dólares por mês, né, em Moçambique, que é muita coisa. Então, é $1 por dia. Eu conheci alguns que ganham menos de $1 por dia. Né? Então, às vezes eu falo, esse sapato que você está calçando aí custou quanto? Custou R$200. R$200 dá para alimentar quantas pessoas que vivem num país desse. Moçambique, por exemplo, que é tudo importado, o país não tem indústria, né? Então é tudo importado, então a população vai sendo massacrada. A primeira vez que eu fui, o dólar custava 35 meticais, que é a moeda local. 35 meticais. A segunda vez, 33. A quarta vez, 50 meticais. Né? E agora já chegou a 70 meticais, $1. Então você imagina, eu conheci várias pessoas que vivem com 1.000 meticais por mês. 1.000 meticais dividido por 70, então você vê que a miséria não tem comparativo no Brasil. É isso que as pessoas não entendem. A Turquia ainda tem uma área, Istambul é muito desenvolvida, né, e tal. Então você pega Beira, que é a segunda cidade de Moçambique, não se compara com nenhuma grande cidade de São Paulo, né, ou do nosso país. Então é isso que as pessoas não entendem. Alguém perguntou, mas custou tanto dinheiro essa viagem, por que não mandar o dinheiro? Por que não mandar o dinheiro, os 6 mil, não manda o dinheiro lá para a Turquia? Porque os 6 mil não compram o Lucas.
como chama a sua esposa? Josi. Não compra a Josi, né? Não compra o abraço que você vai dar nessa criança, ou o atendimento que você vai dar, ou às vezes não vai fazer nada, às vezes vai só apertar a mão ali de uma pessoa que já faz anos que ninguém aperta a mão dela, né? E na verdade, esse dinheiro, né, o senhor estava falando dessa viagem a Moçambique, né, o grupo todo ficou na faixa de uns 110 mil. 110 mil. Esse dinheiro, na verdade, ele não existe se a turma não for. Exatamente, então, assim, se eles não forem, o senhor não conseguiria arrecadar 110 mil. De jeito nenhum. Então, assim, essa frase, por que vocês não enviam? Isso é muito bonito na teoria, né? O que a gente está falando, teoria, mas na prática isso não funciona. Né? Se o senhor perguntar para uma pessoa assim, né, assim, o que a gente tem de estudo de caso, né, assim, se você perguntar para uma pessoa que fala isso, né, será que você consegue me citar 3 exemplos práticos de uma equipe que deixou de ir e enviou dinheiro? A pessoa não vai conseguir encher uma mão com exemplos práticos. Então isso é muito bonito na teoria, mas na prática não funciona. Eu não conheço, nunca vi. Agora nós estamos numa mobilização para tentar levar em mãos, contribuir lá com 15 mil. Mas não tá fácil, não. Não tá fácil, não, né? Mas com 15 mil eu vou construir 2 salas de aula numa escola. Então, a diferença é muito grande. O que nós temos no nosso país hoje é muito grande, né? A diferença é absurda, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre o evangelismo criativo. Vocês trabalham com Kids Games lá na Turquia. O que vocês fazem? Lá nós temos trabalhado com algumas estratégias de evangelismo. Eu e minha esposa trabalhamos na área do circo, e o circo tem sido uma grande estratégia de evangelismo criativo, porque o circo ele quebra a barreira da língua, né? E o que acontece? Nós chegamos nos campos de refugiados, em algumas praças, e fazemos apresentações de circo, né? Eu sou malabarista, mágico também, é umas coisas que nós trabalhamos e desenvolvemos, e quando nós fazemos as apresentações de circo, nós vemos um sorriso no rosto das crianças, que é um sorriso muito diferente. E talvez você pense, Lucas, sorri, qualquer criança sorri, mas para pensar qual foi a última vez que uma criança, uma refugiada, um refugiadinho, vamos colocar um refugiadinha, sorriu. Será que foi a última vez que ele sorriu? Será que foi quando tacaram uma bomba no lado da casa dele? Será que quando ele sorriu quando ele estava fugindo lá da Síria, andando dias e dias a pé? Será que quando ele estava atravessando da Turquia para a Grécia de bote? Então a gente analisa e a gente vê que eles não tiveram um motivo para sorrir. Então nós sentimos um sorriso tão grande vindo da parte deles. Existem alguns estudos, livros comprovam que o humor é um instrumento fundamental nessa recuperação pós-conflito. Né? O humor, o sorriso, você trazer alegria para eles é um instrumento muito grande. E nós temos desenvolvido uma outra estratégia que ela não chegou no Brasil ainda. Nós conseguimos essa estratégia nos Estados Unidos, que ela é muito boa assim, para evangelismo criativo em outras nações e nações fechadas, que é uma estratégia que eu evangelizei dentro do avião, eu evangelizei dentro do ônibus, eu evangelizei no aeroporto, eu evangelizei na rodoviária, no trem. Nessas últimas vezes nós alcançamos 32 pessoas para Cristo com essa estratégia. Dentro do avião, e eu evangelizo em qual língua que você quiser. Em qual língua? Talvez você que está assistindo, você está pensando, mas como que funciona isso? Nós temos um roteador que um pessoal missionário dos Estados Unidos criou. É um roteador que ele é a bateria, então nós colocamos ele na mochila e ele exibe uma rede Wi-Fi, free Wi-Fi no raio de 50 metros. E um exemplo, quando você chega no aeroporto, você entra dentro do avião, qual que é a primeira coisa que você faz? Procurar uma rede, não é? E se você vê uma rede sem cadeadinho, você entra ou não entra? Entra. Então você entra, e quando a pessoa ela entra, ali dentro daquele roteador, nós colocamos material evangelístico em turco, em árabe, colocamos em animação, porque é um roteador que nós espetamos um pendrive nele, e todo o material evangelístico que está nesse pendrive, ele vai para o roteador e ele vai para o ar. Então eu já vi pessoas do meu lado, assim no trem, assistindo o material que nós tínhamos colocado ali. Então essa tem sido uma estratégia de evangelismo criativo muito eficaz. Bom, muito bom. Porque hoje o pessoal está atrás de uma rede. E se a rede estiver aberta, aí eu estou dentro. Então, eu vou te mostrar uma foto. Vamos tentar
Eu vou mostrar aqui para ele, depois vamos tentar colocar aí na tela. Quem é esse cara aqui? Sou eu. É o palhaço presuntinho. A gente tá se conhecendo hoje, né? Então, você também não conhecia essa... Vamos colocar aqui, Eduardo, vamos ver se pega aí. Olha lá. Olha aí. Esse aqui é lá numa escola, na cidade do Dondo, em Moçambique. Esse é o palhaço presuntinho. Eu faço trabalho já há 20 anos como palhaço, né? Então, o que as pessoas não entendem é isso, né? Mas, pastor Rony, você vai lá para se vestir de palhaço? Meu, eu cheguei numa aldeia, o missionário ligou para a missionária, a chefe, você mandou para cá um pastor, mas ele falou que é palhaço. Mas o que é palhaço? Ele não sabia o que era palhaço. Eu falei, não, é pintura, ele se pinta, não sei o que e tal. Então eu saí com 4 crianças, que é os filhos de 5 crianças, ele tinha 5, agora ele tem 6, o missionário, não tem televisão na casa, e não tem energia, não tem nada na casa dele. Aí eu saí com as pessoas, com as crianças, e cheguei na igreja com 200. Uau. Desculpa. No segundo ano, aconteceu algo fantástico, doído, mas fantástico. Nós levamos 200 pirulitos para distribuir, uma média, né? E vamos levar 200, levamos 200. Começamos a distribuir na fila. Faltando 3 pessoas, eu entreguei, faltava 2 pirulitos só. Ia ficar uma criança sem. Aí eu entreguei os 2, eu olhei para o lado, olhei para o missionário, falei, e agora? Quando eu olhei no saco, ainda tinha 1. Foi o milagre do pirulito, entregamos 200. Só que aí peguei o saco e fiquei lá com as pessoas ali e tal. Falar o seguinte, não joga o papel no chão, joga no saco. Eu tenho vontade de chorar quando eu conto essa história. Coloco no saco. E eles começaram a colocar o pirulito inteiro no saco. Porque eles não sabiam o que era aquele. Uau. Vários não sabiam, nunca tinha visto um pirulito, ou talvez se tivesse visto, não tinha. Porque nós compramos lá, então lá existe, mas na aldeia ali, que é no Monte Xiluvo, muitos deles não conheciam. Então, é bem possível, então eu volto sempre para o mesmo lugar, né? Então, você que vai para a Turquia, sempre para o mesmo lugar, isso é legal porque a gente compactua da mesma filosofia, porque eu quero ir lá, eu quero ver o que foi feito, eu quero ver o recurso que a gente enviou, o crescimento daquele local e tal. Então, algumas crianças que me viram em 2010, hoje já estão adolescentes, mas quando eu chego já sabe que é o presuntinho, as músicas, as brincadeiras e tal, né? Então, a criança que me viu em 2010, dificilmente ela vai esquecer que viu um palhaço que deu um negócio para ela comer e tal, que viu o malabarista, que viu aquilo acontecer, que viu o palhaço, que viu... Faz pirofagia também, não? Pirofagia a gente parou de fazer, que acabou tendo alguns acidentes, então a gente não recomenda mais o pessoal. Então, mas mas essa malabares com fogo, tá, algumas coisas são mais seguras. Então, mas essa alegria que você levou naquele dia não tem preço, né? É isso que as pessoas não conseguem entender, né? Quanto é que custa o sorriso de uma criança refugiada? Né? Não tem preço. Quanto é que custa um abraço para uma criança dessa que já perdeu o pai, a mãe, a tia, a avó, viu o pai ser morto, viu a mãe ser estuprada? Não tem valor isso, né? Tem criança que não sabe nem rir, né? Ela não sabe rir. O que é riso, né? Ela não sabe, né? Então a alegria que a gente leva para essas pessoas é fantástico, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre evangelismo criativo? O que mais você tem aí de ideias que pode dar não vai contar tudo, porque nós temos lá o curso hoje, né? Mas dá mais uma ideia aí do que é o evangelismo criativo. O evangelismo criativo é algo da qual a gente tem, eu e minha esposa, nós temos proposto assim, a desenvolver um pouco mais a fundo, porque quando a gente fala, na verdade, assim, se a gente for dividir essa palavra, pegar só a palavra evangelismo, né, é algo da qual as pessoas não têm interesse por causa que ele não é criativo. Uhum. Né, assim, que um dos métodos mais antigos que a gente conhece de folheto evangelístico é o panfleto, através do panfleto. Uhum. de evangelismo. Mas existem registros, né, que os primeiros folhetos de evangelismo
foi produzido por William Carey. Então, assim, um camarada que viveu há muitos e muitos anos antes do que a gente, e até hoje a gente tem usado essa estratégia. E, na verdade, quando a gente analisa e a gente começa a observar, o brasileiro ele não gosta tanto de ler. Uhum. E a gente entrega um folhetim e fala, Jesus te ama. É o que a gente chama o evangelista carteiro, assim, o que sai entregando. E, na verdade, o folheto evangelístico, ele ocupa um espaço no evangelismo, mas ele é após uma conversa com a pessoa. Porque para pensar, se a gente for sair para distribuir panfleto, se a gente contratar uma equipe de divulgação na cidade, os meninos da Kombi, né, assim que a gente vê, eles vão fazer isso melhor do que a gente. Então, o folheto de evangelismo que a gente sempre instrui, ele tem o seu espaço, mas é no final da conversa com a pessoa. Então, para isso, nós temos desenvolvido assim, algumas estratégias, que são algumas estratégias simples. Um exemplo, Deus deu uma ideia para a gente um tempo atrás, desenvolver uma receita de médico, quando você vai estar ali no hospital. Um exemplo, você, após passar por uma consulta, o doutor ele vem e entrega para você um papelzinho de uma receita, e esse papel de receita de remédio, ele já é meio padrão, né? Meio retangular, tem algumas informações lá em cima do doutor, do hospital, e lá embaixo. Normalmente é branco. Isso, normalmente é branco, e tem um quadradinho em volta. Então, uma estratégia da qual a gente chega para a pessoa, né, e fala assim: amigão, só um segundo, eu posso passar uma receita para você? Eu tô vendo que você tá meio doentinho, né? Eu tô vendo que você tá meio mal. A pessoa toma um susto, né? O camarada nem me conhece, o camarada, pelo que tá me aparentando, não é doutor, não é enfermeira, não é de nenhuma área da saúde, ele quer me receitar um remédio. Eu tô vendo que você tá meio doente, só passar um remédio aqui. A pessoa fica meio curiosa, né? Isso é um elemento fundamental no evangelismo criativo, você atrair a curiosidade da pessoa. Então você atrai a curiosidade. Aí a pessoa vai, fala lá, né? E aí fala, é o seguinte, eu vou te passar o livro de João, e você vai ler um capítulo em jejum no café da manhã, antes do café da manhã, você vai ler um no almoço e um antes de dormir. Em caso você estiver meio depressivo, tem esse outro versículo aí. Em caso você olha, muito bom, muito bom. Em caso você tiver com conflito familiar, eu vou te passar esse outro versículo. Vamos fazer um combinado? Eu vou te passar essa receita, coloca na sua geladeira, né, você destaca lá o papel, faz esse tratamento por 2 meses. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Muito bom. É coisa simples. Mas já vai impresso ou você preenche na hora? Já vai impresso e a gente vai anotando os remédios de acordo com... Porque se a pessoa der uma brecha... Aí você vai alterando a fórmula do remédio. Você alterando a fórmula do remédio. Você passa um outro tipo de remedinho. Ah, não. Então o seu caso aqui é esse outro tipo de remédio. Eu vou receitar Gálatas aqui para você. Eu vou receitar Mateus aqui para você. O livro de Mateus, você vai ler um capítulo antes do café, um no almoço. É mais emotivo, manda ler Salmos, né? Isso, com certeza. Ah, não, mas... eu tô precisando, assim, me tornar uma pessoa sábia. Eu vejo, assim, que eu tô fazendo muita... desculpa a palavra, muita burrice na minha vida. Tal. Eu vou receitar provérbios. Então, provérbios vai fazer de você um homem sábio. Então, lê um capítulo, né, assim, por dia, né, assim, que o provérbios dá para você ler um dia e você mata ele no mês, né? Então, vamos convidar, então, pastor Manuel, vamos convidar, então, para o curso daqui a pouco. Faz aí o convite oficial, mais uma vez. Você que está nos assistindo, Tietê, Serquilho, Laranjal, da Redondeza, até de Sorocaba, se quiser vir, Piracicaba, logo mais na Escola Plínio, às 14 horas. Escola Plínio Rodrigues de Moraes, na cidade de Tietê. É a única escola estadual que nós temos, uma das maiores da cidade. Nós vamos ter ali um treinamento de evangelismo criativo, que o missionário Lucas vai estar dando ali. Venha, gente, venha participar, isso vai ser muito bom. Uma coisa que eu tenho dito nas igrejas que tenho levado o convite é que podem tirar tudo de você, menos o conhecimento. Então hoje você vai receber uma carga de conhecimento e isso você vai levar para toda a sua vida, e eu tenho certeza que isso vai ser bom, porque conhecimento nos traz vida, né? E essa vida você vai compartilhar ela com outras pessoas. Então venha logo mais às 14 horas, ali na Escola Plínio, e vamos desfrutar aí, sugar aqui, né, tudo que o Lucas tem para nos dar. Valeu? Obrigado. Muito bem. Lucas, vamos então, chegando aqui mais para o final do programa, vamos falar então, quem quer fazer a viagem para a Turquia, como é que faz a viagem, para onde que ela liga, onde que ela entra, qual o site, como é que é?
Funciona assim, se você tiver interesse de fazer parte ou tem algumas dúvidas, né, assim, em relação a essa viagem, né, às vezes você está interessado, mas fala, mas peraí, como que é? Entra lá, jocuncampinas.com.br, ou se entrar no Facebook, Jocum Campinas, se você jogar no Facebook, vai aparecer a nossa página lá, você dá uma curtida, envia uma mensagem, ou você pode ligar 19, código de área de Campinas 19, 3201 6637 ou 19 3308 7179. Talvez você gosta do bom e velho e-mail, vai aí o e-mail para você, contato@jocuncampinas.com.br, contato@jocuncampinas.com.br. Nossa próxima viagem 12 a 27 de setembro e depois dela 17 a 31 de janeiro de 2018. Se não der para você ir em setembro, dá para você em janeiro. E talvez você fale assim, mas é muito caro, Lucas. Mas eu falo, tudo vai da sua motivação. Vamos imaginar que um bandido sequestra seu pai e sua mãe, né, e peça como valor um resgate de R$6.000. Vamos colocar aí o valor dessa conexão Brasil-Turquia. E ele fala, se você não arrumar os R$6.000 para mim, né, o bandido fala, em uma semana os seus pais morrem. Você ia ou não ia conseguir arrumar? Então tudo vai da sua motivação. Né? Se você entender que é importante fazer parte dessa viagem, ajudar os refugiados, espalhar o amor de Deus naquela nação, você vai dar um jeito e correr atrás. Muito bem, Lucas. Então, muito obrigado pela sua apresentação aqui. Pastor Manuel, também muito obrigado por esta oportunidade. E eu quero falar com você que está aí na internet. Você que está na internet, você que é nosso internauta. Vamos lá aqui, agradecendo então a Adriana Elec, a Priscila Barros, a Tati Belinossi, a Adriana Oliveira, o Juliano Schincariol. Também temos aqui a Patrícia, vamos ver aqui, Patrícia Ramos. Olá, Patrícia Ramos, lá de Cerquilho, também assistindo aqui o nosso programa. Também o Fernando, a Daniela, o Roberto, a Ana Maria, o Marlon e também o Luiz Vaz. Muito obrigado porque você assistiu esse programa. Nós estamos aqui encerrando então esse tema sobre missões. O Lucas já passou aqui todo o serviço, o pastor Manuel também. Eu também quero te convidar. Essa é um programa missionário. Nós vamos ali para Moçambique no dia 30 de junho. Nesta viagem você não pode ir mais. Infelizmente já não tem condições de ir mais, mas você pode colaborar. Você pode enviar aí um WhatsApp ou colocar na mesma live aí, olha, como é que eu posso ajudar? Eu vou te dar várias opções. Nós estamos com 8 malas totalmente livres para levar produtos para Moçambique. 8 malas são quase 300 quilos de material que vamos poder levar para Moçambique. Nós estamos concentrando aí em material escolar e algumas outras coisas. Você pode então entrar em contato comigo aqui também pela Orion, também aí no site, você pode participar. Esse foi o Café com Bíblia. O pastor Fernando, deixa eu explicar, o pastor Fernando não pôde estar com a gente hoje. O pastor Fernando está passando por uma crise de sinusite. Melhoras para o pastor Fernando. Sábado que vem estamos de volta aqui pela Orion TV no Facebook, também pelo nosso site. Você também que está aí na TV AC, muito obrigado pela sua audiência. E todos os domingos continuamos ali em Cerquilho, na rua Avenida Francisco Gaioto, número 266, no centro de Cerquilho, às 9 da manhã e às 7 horas da noite. Muito obrigado, Deus abençoe e compartilhe esse vídeo.